Bom, como representamos dois conjuntos? Simples, duas bolinhas, por exemplo. Agora, como representamos as coisas que estão dentro desse conjunto? Pois é, essa coisa, esse item, esse objeto, a gente chama de... é aquele elemento ali, tá? Então, o elemento é a coisa que está dentro de um conjunto. Ou seja, é a coisa que participa daquele conjunto. E para essa participação, a gente diz que ele pertence a esse conjunto. Então, quando a gente tem uma coisa que pertence, que participa de um conjunto, a gente chama essa coisa de elemento do conjunto. O elemento do conjunto, ele tem que pertencer àquele conjunto. Então, o elemento pertence ao conjunto. Quando ele pertence a esse conjunto? Quando ele obedece todas as regras do conjunto. Lembrando que o conjunto, ele é um agrupamento de coisas, de elementos, certo? Com características semelhantes entre si. Então, voltando lá para o nosso exemplo lá, né, planeta Terra. Dentro do planeta Terra temos continentes. Então, se tiver um conjunto chamado conjunto de continentes, se o elemento, a coisa, não for um continente, ele não pertence a esse conjunto. Assim como, se eu tiver um continente de Júpiter, ele não participa desse conjunto de continentes que é da Terra, por exemplo. Certo? Ele participa de outro conjunto, de outro continente, de outro planeta, mas não dos continentes da Terra. Então, o conjunto tem regras, uma ou mais regras. Quando não tem regra, também já é uma regra. Não ter regra é regra. Olha só, engraçado, né? Beleza. Bom, então vamos por um exemplo. Suponha que eu tenho um conjunto de crianças de 7 a 8 anos. Então, se eu tiver um elemento, uma criança de 4 anos, vamos ver se essa criança de 4 anos pertence ou não a esse conjunto de 7 a 8 anos. Regra número 1 do conjunto. Ela é uma criança. Ok, uma criança de 4 anos é uma criança. Ela tem 7 a 8 anos. A criança de 4 anos está nesse intervalo de 7 a 8 anos? Não está. Então, a segunda regra não é cumprida. Então, esse elemento, essa criança, não pertence àquele conjunto. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Vamos agora imaginar dois conjuntos. Um conjunto A e um conjunto B. Quais as regras desse conjunto? Eu vou dizer que esse conjunto é composto por homens. E esse conjunto, adolescentes. Se eu tiver um indivíduo que tem 15 anos e é um menino, certo? Ou seja, o indivíduo é um menino de 15 anos. Ele pertence a qual dos conjuntos? Vamos lá. Esse conjunto é o conjunto de homens. O menino é um homem? Sim, é um homem. Então, esse menino pertence a esse conjunto. Agora, será que ele pode pertencer a esse outro conjunto? Vamos lá. Ele é um adolescente? Sim, 15 anos é considerado adolescente. Então, ele também pertence a esse conjunto. Mas, professor, quer dizer que um elemento pode pertencer a mais de um conjunto? Pode pertencer a quantos conjuntos ela quiser participar, contanto que ela obedeça às regras de cada conjunto. Então, um elemento faz parte de um conjunto quando ela obedece às regras do conjunto, independente se ela participa ou não, ou seja, se ela pertence ou não a diversos conjuntos. Vamos ver se vocês entenderam então. E uma coisa que é muito importante, para você classificar um elemento, você tem que conhecer o elemento. Então aí é a parte difícil de conjunto. É colocar o elemento no conjunto que ele realmente pertence. Aí vem
raciocínio, vem o pensamento e vem o conhecimento comum. Você chato agora. Vamos lá. Tenha, por exemplo, agora este conjunto. Certo? Certo? Beleza. Agora a pergunta. Esse elemento, essa coisa que está aqui, ela pertence ao conjunto? Pense um pouquinho. Pense um pouquinho. Escreva aí também, porque você acha que pertence. Estão pensando? Estão pensando mesmo? Então. Tá. Vamos lá então. Vejo meus argumentos. Primeiro, a gente consegue ver claramente as regras desse conjunto? Dizer o que faz esse conjunto? Aparentemente, né, esse conjunto tem objetos geométricos planos. Certo? Certo. Eu consigo também ver que eles têm todos a mesma cor. Aparentemente. E eu também vejo que não tem uma ordem, né, dos objetos. Os objetos estão jogados ali. Ok. Então, eu suponho que a regra seja simplesmente objetos geométricos daquela cor. Que todos os indivíduos são daquela cor. E todos são objetos geométricos. Então, esse objeto, ele é um objeto geométrico? Sim. Ele pertence a objetos geométricos. A característica, objetos geométricos. Agora, ele é daquela cor? Não. Eu sei que não. O Tom disse que não. E ele está certo. Viu? O gato já entendeu. Então eu espero que vocês tenham entendido isso também. Então esse objeto, esse elemento, não pertence àquele conjunto. Porque apesar de ele ser um objeto geométrico, ele não é daquela cor. Vamos pegar um outro exemplo. Agora temos esse conjunto. Vocês já conseguem ver a regra mais ou menos desse conjunto? Bom, é parecido com o anterior. Mas agora parece que ele tem uma ordenzinha ali, né? Tipo, ó, olha ali o número de lados, né? E também as cores ali, nenhuma se repetiu. Então, a gente raciocina que aquele conjunto é composto por objetos geométricos planos com cores diferentes. Esse elemento, então, participa ou não daquele conjunto? Pense um pouco. Vamos lá. Pergunta número 1 daquele conjunto. É um objeto geométrico plano? Sim. Possui cor diferente dos demais elementos daquele conjunto representado ali? Sim. Então, aparentemente, esse objeto pertence àquele conjunto. Será que a gente consegue ver mais alguma coisa? Aparentemente não. Agora vamos para esse outro exemplo. Ué, igual o exemplo anterior? Não. Observem que agora os objetos estão em ordem de lados. Viu? Vamos lá. Então vamos lá. Já dei a dica. Esse objeto pertence àquele conjunto? Não, porque não segue a sequência de lados. Esse objeto pertence àquele conjunto? Não, não pertence porque ele não é um objeto geométrico. Ele é uma fruta. Beleza? Beleza. E esse objeto pertence àquele conjunto? Vamos ver. Ele é um objeto geométrico? Sim. Ele tem cor diferente? Sim. Ele tem o lado que completa aquele conjunto aparentemente? Aparentemente sim. Então eu diria que esse objeto, esse elemento, pertence àquele conjunto. Até que diga o contrário. A ideia de conjunto, a ideia de elemento, a ideia de pertinência, ele é vinculado ao raciocínio, ao conhecimento. Então agora eu quero ver o conhecimento de vocês. Se eu tenho dois conjuntos, um conjunto A formado pelas frutas que são ácidas, ou seja, as frutas cítricas basicamente, e o conjunto B das frutas que são
alcalinas. As frutas que são básicas. Vamos lá. Então, esse elemento, laranja, ele pertence a qual dos conjuntos? Pensem um pouco. Estão pensando? Não, acho que não estão pensando, não. Não adianta procurar no Google. Tá bom, vamos lá. Geralmente as pessoas conhecem laranja. Laranja é ácido. Tem um sabor ácido, então pertence ao conjunto A. Frutas cítricas. Beleza. Agora temos esse outro elemento. Uma banana. Uma banana, ela é ácida ou básica ou as duas? Ela tem um pH básico. Então, é uma fruta básica do conjunto B. Ah, mas professor, como eu sei disso? Pois é, aí vai o conhecimento. Você tem que conhecer o máximo de características de coisas, de elementos que você possa ter. Por quê? Numa prova, pode ter o conhecimento comum. Você tem que saber que uma coisa é assim, uma coisa é tal, uma coisa é lá, e assim vai. Por exemplo, se alguém pergunta, que cor é o céu? Geralmente é azul. Então, se eu tiver um conjunto de coisas, objetos que são azul, então o céu pode ser um elemento desse conjunto. Se alguém pergunta, qual é a cor de uma rosa? Aí você fala, uma rosa tem branco, tem amarela, sim. Mas no senso comum, qual a rosa mais comum? É a rosa vermelha. Então, o senso comum diz que a rosa é vermelha. Assim como, qual a cor do sangue? Mas professor, mas dizem que tem sangue azul. Não, o sangue comumente é vermelho. Qual a cor da nuvem? Aí vai dizer, mas depende se a chuva está chovendo ou não está chovendo. Não, a nuvem, pelo senso comum, é branca. E assim vai indo. Então, quando a gente for em questões, as questões podem trabalhar o senso comum. Então, a gente tem que conhecer coisas. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente observa, mais conhecimento a gente vai adquirindo. E isso é natural. O ser humano é assim. O ser humano classifica. O ser humano pega um elemento e coloca em um conjunto. Essa relação de pertinência, de pertence, é inerente do pensamento humano. Então vamos continuar com essas frutas. Agora, esse elemento pertence a qual dos dois conjuntos? Tá. Tem gente aí que tá dizendo que não, né? Pois é. Tomate é uma fruta. Professor! Tomate é uma fruta por definição. Beleza. Então ele pertence a um dos dois conjuntos. Ou aos dois. Qual dos dois ele pertence? Ele é ácido e básico. Depende do tomate. Aí você, professor, assim não é justo. A vida também não é tanto assim, mas é assim que funciona. E quando você discorda do gabarito, você entra com recurso. E tem argumentos. Tenha argumentos. Argumentos se argumentam em cima de regras. Então, aí vem um conceito que é a não pertinência. A não pertinência é que ela infrinja, ou seja, que ela não cumpra pelo menos de uma das regras básicas. Aí é o raciocínio também. Aí é conjunto. Regras, elemento, pertence a conjunto. Certo? Conjuntos são compostos por elementos. Show? Show. Então agora vocês sabem 90% de conjunto. Se vocês já sabem o que é um conjunto, o que é um elemento, o conceito de pertinência, você sabe classificar um elemento, colocar aquele elemento no lugar que ele deveria estar,
Então você já sabe praticamente tudo. Agora só falta operações de conjunto, que também é raciocínio lógico, que é praticamente que todo mundo já sabe fazer. Então, vamos lá, pessoal.